Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, capítulo 161, 9 de dezembro de 1902. Luísa se encontra junto com Jesus Cristo. Como pregada com ele, falam sobre o divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, junto com Jesus Cristo. Como pregada com ele, e como eu sofria, permaneci em silêncio. Enquanto isso, vi o confessor junto com o anjo da guarda que lhe dizia: esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede de falar. Lhe deu um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que têm em seu interior, terminam condescendendo-se mutuamente o que querem. Então me senti aliviando os sofrimentos e primeiramente disse certas necessidades do Padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus, porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para que lhe concedam o que quer, porque não poderá buscar outra coisa senão o que agrada a Deus. Depois disse: Senhor, esta lei do divórcio, chegarão os homens a formá-la na Itália? E ele, minha filha, há perigo, a menos que algum raio chinês chegue a impedir-lhes este propósito. E eu, Senhor, como? É talvez alguém da China, que enquanto estão por fazer isto, tomará algum raio e o jogará entre eles para matá-los, de modo que aqueles assustados vão fugir? E Jesus, quando você não entender, é melhor que cales. Eu fiquei confusa e não me atrevi a falar mais nada. E sem ter compreendido o significado. Mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que, além da intenção da cruz unir a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto e não poderão fazê-lo. Volume 4, trecho 162, 15 de dezembro de 1902. Ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado, que todos os espezinhavam. E eu, para impedir que isso fizesse, estendi-me sobre ele, para receber sobre mim o que faziam a nosso Senhor. E enquanto eu estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassem, me trespassem ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus, ele abaixo e eu acima. E nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. E Jesus lhes mandava tantos raios de luz, produzidos pelos sofrimentos, que Jesus e eu sofríamos, e eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que, se o Senhor quiser fazer-me sofrer quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Depois disto desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços,
mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam, e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Então, vendo que, por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar esse peso, era tanta a pena que sentia, que chorava abundantemente, e ele, vendo o perigo de cair, e meu pranto, chorava junto comigo. Que cena mais dilacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto, e me beijando ele também, lhe disse: Vida e força minha, por mim sou débil, e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso, fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa, único meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto, eu de te fazer cair e você de sofrer a queda. Ao ouvir isto, Jesus disse-me: Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo, e o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. Eu, ouvindo isto, chorava, e ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas, acrescentou: E tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela, e que comunica o som a todas as outras teclas, é a tecla da obediência. Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de um modo discordante, que jamais poderá ser agradável a meu ouvido. Por isso não temas, e além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti, e sendo uma obediência que me compete fazer a mim, deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer-me conhecer. Dito isto, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito o Senhor. Volume 4, capítulo 163, 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima é necessário a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao vir, meu adorável Jesus estava-lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinha o peso da tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso e assim as nações poderão ser perdoadas. E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede e obtém, venha-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade, e unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais. E eu, como sua união é permanente em mim, eu pareço tão ruim. E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz?
Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira, acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo você nunca me vê, e isto não diz que minha união não é permanente em você. E eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Volume 4, trecho 164, 18 de dezembro de 1902. Jesus leva-a de novo a sofrer com ele, para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em meu estado habitual, o bendito Jesus veio, mas sofrendo tanto que dava compaixão. Então, todo aflito, me disse: minha filha vem de novo a sofrer comigo, para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez. Tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero. Não é verdade? Dás-me o teu consentimento. E eu, sim, Senhor, faz o que quiseres. Não apenas tinha dito sim. O bendito Jesus se estendeu dentro de mim, crucificado. E como minha natureza era menor que a sua, me esticou até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho. Depois derramou pouquíssimo, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos, que não só sentia os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos, de modo que me sentia toda destroçada. Então, por pouco tempo, deixou-me nessa posição, e encontrei-me no meio dos demônios, que, vendo-me tão sofrida, diziam: até o último, esta maldita deve vencer outra vez para que não façamos a lei do divórcio. Maldita sua existência. Você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio. Mas a faremos pagar. Te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que, em outra ocasião, faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. E enquanto isto diziam, me enviavam turbilhões de chamas e fumaça. Eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram ante sua vista. E de novo me renovou os mesmos sofrimentos, mais fortes que antes, e assim repetiu outras 2 vezes. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava, como oprimida por fortes sofrimentos, não lhe disse nada. Só ele me dizia: minha filha, por agora é necessário que sofras. Tem paciência. Não queres cuidar dos meus interesses como se fossem teus? E agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Depois me disse: amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi deste estado? Naquele momento, não sei como, vi a justiça e a via cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. E por quantos dias estiveram suspensa. Tantos rios de trevas desciam sobre a terra, e aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos, e tomavam força para executá-lo, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Eu fiquei espantada e Jesus me disse: você acreditava que era nada, tanto que não se preocupava. Mas não era assim. Viu quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos, até chegar a fazer o que durante o tempo em que te tive, sempre neste estado, não tinham podido.
Depois disso, ele desapareceu. Volume 4, trecho 165, 24 de dezembro de 1902. Efeitos do sofrer. Valor da soberba. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei Nosso Senhor, que junto tinha uma cruz, toda entrelaçada de espinhos. Então tomou-a, colocou-a sobre os meus ombros, ordenando-me que a levasse no meio de uma multidão de pessoas para dar prova de sua misericórdia e aplacar a justiça divina. Era tão pesada que a levava curvada e quase me arrastando. Enquanto a levava, Jesus desapareceu, e aquele que me guiava, quando cheguei a um ponto, me há dito: deixa a cruz e desnuda-te, porque deve retornar Nosso Senhor e te deve encontrar pronta para a crucificação. Eu me despi e retive as vestes na mão pela vergonha que a natureza sentia, e disse entre mim: assim que vier, eu as deixarei. Enquanto eu estava nisto, ele voltou e me encontrou com as vestes na mão, e ele me disse: você nem mesmo se despiu completamente para poder rapidamente crucificá-la. Então deixaremos para outro tempo. Eu fiquei confusa e aflita, sem poder pronunciar uma palavra. E Jesus, para me consolar, tomou-me pela mão e disse-me: que queres que eu te doe? E eu: Senhor, sofrer. E ele: e que mais? E eu: não sei pedir-te outra coisa senão sofrer. E Jesus: e amor não queres? E eu: não, sofrer, porque me dando sofrimento me dará mais amor. E isto eu sei por experiência, que para obter as graças, o amor mais forte e todo tu mesmo, não se obtém por outra coisa senão por meio do sofrimento. E para merecer-me todas as tuas atrações, gostos e complacências, o único meio é sofrer por amor teu. E ele, amada minha, quis te provar para reacender em ti principalmente o desejo de sofrer por amor meu. Depois disto vi pessoas que acreditavam em algo mais do que os outros. E o bendito Jesus disse: minha filha, que adianta de mim? Que diante de mim e diante dos homens, se crê alguma coisa, nada vale. E quem se crê, nada vale tudo. Primeiro diante de mim, porque se faz alguma coisa, não acredita que a faz porque pode fazê-la, porque tem a força, a capacidade, mas fala porque recebe de Deus a graça. As ajudas, as luzes, portanto pode-se dizer que a faz em virtude do poder divino. E quem tem consigo o poder divino, já vale tudo. Segundo, diante dos homens, este agir em virtude do poder divino, fala agir tudo diferente, e não faz outra coisa que transmitir luz do poder divino que em si contém, de modo que os mais perversos, sem querer, sentem a força desta luz e se submetem a seu querer, e eis que também diante dos homens vale tudo. Ao contrário, quem acredita em alguma coisa, além de não valer nada, me é abominável, e pelos modos ostentosos e refinados que tem, acreditando-se eles alguma coisa, zombando dos demais, os homens os têm assinalados com o dedo como sujeitos de escárnios e de perseguição. Volume 4, trecho 166, 26 de dezembro de 1902. As calúnias, as perseguições, as oposições servem para justificar o homem. Encontrando-me em meu habitual estado,
Sentia-me toda oprimida e com temor de receber perseguições, oposições, calúnias, não só eu, pois de mim não me preocupo, porque sou uma pobre criatura, de nada valho, mas pelo confessor, com outros sacerdotes. Então eu senti o coração esmagado por este peso, sem ser capaz de encontrar a calma. Neste momento veio o meu Jesus adorável, dizendo-me: Minha filha, por que estás perturbada e inquieta, perdendo tempo, perdendo tempo por suas coisas? Não há nada, e além disso, tudo é providência divina, que permite as calúnias, as perseguições, as oposições, para justificar o homem e fazê-lo retornar à união com o Criador, a sós, sem apoio humano, como saiu ao seu ser criado. E eis que o homem, por mais bom e santo que fosse, tem sempre alguma coisa de espírito humano em seu interior, como também em seu exterior não é perfeitamente livre. Sempre tem alguma coisa de humano, na qual espera, confia e se apoia, e pela qual quer obter estima e respeito. Assim que a providência divina faz que sopre um pouco de vento das calúnias, perseguições e oposições. Ó, que destruidora de granizo, que destruidor de granizo recebe o espírito humano. Porque o homem, vendo-se combatido, mal visto, desprezado pelas criaturas, não encontra mais satisfação entre elas. Pelo contrário, falta-lhe tudo junto. Ajudas, apoios, confiança e estima. E se antes ia em busca delas, depois ele mesmo foge delas. Porque para onde se volta, só encontra amarguras e espinhos. Assim, reduzido a este estado, permanece sozinho. E o homem não pode estar, nem é feito para estar sozinho. O que fará o pobrezinho? Se tornará tudo, sem o mínimo estorvo, a seu centro, Deus. Tornará tudo, sem o mínimo esforço, ao seu centro, Deus. E Deus se dará tudo a ele, e o homem se dará tudo a Deus, aplicando sua inteligência em conhecê-lo, sua memória em lembrar-se de Deus e de seus benefícios, a vontade a amá-lo. E eis aqui, minha filha, justificado, santificado, e recusa na sua alma a finalidade para a qual foi criado. Estranho. Parece que seria encerra, né? E encerra na sua alma a finalidade para a qual foi criado. E ainda que depois lhe convenha tratar com as criaturas, se vê que lhes são oferecidas ajudas, apoios, estimas, recebe-o com indiferença, conhecendo por experiência quem são, e se serve delas. Só o faz quando vê nisso a honra e a glória de Deus, ficando sempre só Deus e Ele. Volume 4, trecho 167, 30 de dezembro de 1902. O Senhor a faz ver terremotos, destruição de cidades. Ele fala de sua vontade. Encontrando-me em meu estado habitual, me parecia ver a Santíssima Trindade, e eu no meio deles, como se quisessem resolver o que deviam fazer com o mundo. Então parecia que diziam: se ao mundo não se lhe mandam fortíssimos flagelos,
tudo terá terminado para ele em matéria de religião e se voltarão pior que os mesmos bárbaros. Enquanto dizia isso, parecia que guerras de todas as espécies, terremotos que destruíam cidades inteiras e doenças desciam à terra. Eu, ao ver isso, tremendo toda, disse: Majestade Suprema, perdoai a ingratidão humana. Agora mais do que nunca, o coração do homem se rebelou. Se for castigado, se rebelará principalmente, acrescentando ultrajes a ultrajes à vossa majestade. E uma vez que saía do meio deles, dizia: O homem pode rebelar-se quando só é mortificado, mas quando é destruído, cessa sua rebelião. Agora aqui não se fala de mortificações, mas de destruição. Depois disso desapareceram, mas quem pode dizer como fiquei? Muito mais porque sentia como uma disposição de querer sair desse estado de sofrimentos, e uma vontade não perfeitamente resignada ao querer divino. Via com clareza que a mais feia afronta que a criatura pode fazer ao Criador é opor-se a seu querer santíssimo. Por isso sentia a pena, temia fortemente que pudesse fazer um ato oposto a seu querer. E com tudo isso não podia me acalmar. Então, depois de muito esperar, regressou o meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, muitas vezes eu me contento em escolher as almas, em cercá-las de força divina, de modo que nenhum inimigo possa entrar nela. E aí estabeleço minha perpétua morada. E neste morar que faço, me abaixo, pode-se dizer, aos mais pequenos serviços, a limpo, lhe extirpo todos os espinhos, lhe destruo tudo o que de mal tem produzido a natureza humana, e nela planto tudo o que de belo e de bom em mim se encontra, tanto de formar o mais belo jardim de minhas delícias, do qual me sirvo a meu gosto, e segundo as circunstâncias, que a minha glória e o bem dos outros, segundo as circunstâncias de a minha glória e o bem dos outros, tanto que se pode dizer que já não tem nada do seu, servindo-me só para meu quarto. Então, então você sabe o que é preciso para destruir tudo isso? Um ato oposto à minha vontade. E tudo isso você fará se você se opor à minha vontade. E eu temo, Senhor, que os superiores possam me dar a obediência da outra vez. E ele: Sim, não é coisa tua. E eu as verei com eles. Mas nisto está o teu querer. Apesar de tudo isto, não podia me acalmar. E ia repetindo em meu interior: Que mudança funesta me aconteceu. Quem tem desnudo meu querer do meu Deus? Quem tem desunido meu querer do meu Deus, que parecia que formava um só. Volume 4, 368, 31 de dezembro de 1902. Jesus ama tanto a Luísa que chega a amá-la quanto se ama a si mesmo, embora às vezes não possa vê-la e lhe seja repugnante. Explicações. Continuava com o temor de que pudesse opor-me ao querer de meu adorável Jesus.
Sentia-me toda oprimida e angustiada, e estava pedindo-lhe que me libertasse, dizendo-lhe: Senhor, tem piedade de mim. Não vês que o perigo em que me encontro, né? Não vês o perigo em que me encontro? É possível que eu, vilíssimo vermezinho, me atreva tanto de sentir-me oposto a seu santo querer? E além disso, que bem posso encontrar e em que precipício cairei se me encontro desunida à sua vontade? Enquanto dizia isto, o bendito Jesus se moveu em meu interior, e com uma luz que me mandava parecia que me dizia: Tu nunca compreendes nada. Este estado é estado de vítima. Quando te ofereceram vítima por corato, tu aceitaste. Agora que coisa há de mal em corato? Não há também a rebelião para com o Criador por parte da criatura? Entre sacerdotes e leigos, entre partidos e partidos? E bem teu estado de rebelião não querido, o temor tuas penas é estado expiatório. E este estado de expiação eu o sofri no Getsemane, tanto que cheguei a dizer: se é possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Enquanto que em todo o curso de minha vida a tinha desejado tanto, até me senti consumir. Ao ouvir isto, parece que me acalmei e me senti fortificada. Ele pedia que derramasse em mim suas amarguras, e havendo-me aproximado de sua boca, porquanto chupava, não saía nada. Só um fôlego amarguíssimo que me amargava todo o interior. E eu, vendo que nada derramava, disse: Senhor, já não me amas? Já que não quer derramar amargura, pelo menos derrame suas doçuras. E ele: Mas bem te amo mais. E se você pudesse entrar em meu interior, veria com clareza em todas as minhas partículas o amor especial para com você. E algumas vezes te amo tanto que chego a te amar quanto me amo a mim mesmo. Se bem às vezes não te posso ver e me é nauseante. Estas últimas palavras foram como um relâmpago a meu pobre coração. Pensar que nem sempre era amada por meu amante Jesus, e que em ocasiões chega a ser uma alma abominável. Se ele mesmo não tivesse corrido a explicar-me o significado, eu não teria podido viver mais. Então ele adicionou: Pobre filha, é muito difícil para você. Você encontrou a minha sorte. Eu era sempre o que era uno com a Trindade Sacrossanta. E nos amávamos com o amor eterno, indissolúvel, porém coberto como vítima de todas as iniquidades dos homens. Meu exterior era abominável ante a divindade, tanto que a justiça divina não me perdoou em nenhuma parte, tornando-se inexorável até me abandonar. Tu és sempre como és comigo, mas como desempenhas o estado de vítima, teu exterior aparece ante a divina justiça coberto das culpas dos demais. Eis porque te disse essas palavras. Sem embargo, tu tranquiliza-te, porque te amo sempre. Dito isto, desapareceu. Parece que o bendito Jesus dessa vez tinha vontade de me inquietar, mas logo me dá paz. Seja sempre bendito e agradecido. Volume 4, trecho 169, 5 de janeiro de 1903. A liberdade é necessária para conhecer o bom e o mal.
Esta manhã me sentia quase livre dos sofrimentos. Eu mesma não sabia o que fazer, quando de repente me senti fora de mim mesma e via pessoas de nossa cidade que, além das palavras e calúnias que haviam dito, planejavam chegar aos atos. Enquanto estava nisso, vi o bendito Jesus e disse: Senhor, demasiada liberdade dás a estes homens infernais. Até agora têm sido palavras de inferno, e agora querem chegar a pôr as mãos sobre os teus ministros. Convida-os e tem compaixão deles, e ao mesmo tempo defende aqueles que te pertencem. E ele: Filha, é necessário esta liberdade para conhecer o bom e o mal, o bem e o mal, talvez, mas deve saber que estou cansado do homem, e tão cansado que o compartilho a ti, de modo que quando sentes esse cansaço de teu estado de vítima e quase a vontade de querer sair dele, vem-te a mim, mas advirto-te que estejas atenta em não meter nenhuma vontade, porque eu vou buscar a vontade da criatura para me apoiar e punir os rebeldes. Entretanto, provemos, ainda te farei sofrer, e aqueles ficarão sem força e não poderão fazer nada do que querem. Quem pode dizer o que sofri e quantas vezes me renovou a crucifixão? E enquanto fazia isto, me disse, levantando sua mão para o céu: Minha filha, o homem não o fiz para a terra, mas para o céu. E sua mente, seu coração e tudo que o seu interior contém devia existir no céu. E se isso fizesse, receberia nas três potências o influxo da Santíssima Trindade, e ela ficaria copiada nele mesmo, mas como se ocupa de terra, recebe em si a lama, a podridão e toda a croaca de vícios que a terra contém. Volume 4, trecho 170, 7 de janeiro de 1903. Pede a Jesus que ele esclareça o seu estado, e ele esclarece. Continuando meu habitual estado, estava pensando: será possível, pode ser verdade que, por poucos sofrimentos meus, o Senhor suspenda os castigos, que debilite as forças humanas para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas? E além disso, quem sou eu para merecer com poucos sofrimentos tudo isso? Enquanto isto pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Filha minha, nem tu, nem quem te dirige compreenderam teu estado. Tu, no estado de sofrimentos, desapareces de todo, e eu só, não misticamente, senão em carne viva, produzo meus mesmos sofrimentos, que sofreu minha humanidade. E não foram talvez os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas, em uma palavra, os que formaram a redenção do homem. E se o puderam fazer então na minha humanidade, não o poderão fazer agora na tua? Se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, ajuda, moedas, continuaria seu ofício de rei? E se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, pois só é, pois se é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco. E assim admira-se mais sua bondade, porque sendo rei, não desdenha habitar em pequenas pocilgas e viçosas cabanas,
Assim é a sua situação. E compreendia com clareza tudo isto e disse: Meu Senhor, tudo está bem, como dizes. Toda a dificuldade do meu estado está na vinda do sacerdote. E ele, minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pela condição de rei, é conveniente que seus ministros não o deixem sozinho, mas que lhe façam companhia servindo e obedecendo no que ele quer. Fiquei tão convencida que nem sabia mais o que dizer. Volume 4, trecho 171, 9 de janeiro de 1903. Tudo está escrito no coração de quem crê, espera e ama. Esta manhã me sentia toda oprimida, pois tinha vindo Monsenhor a me visitar, porque dizia que não era certo que fosse Jesus Cristo quem operava em mim. E ao ouvir o bendito Jesus me disse: Minha filha, para compreender bem a um sujeito se necessita crer, porque sem isso tudo é escuridão no intelecto humano. Enquanto que o só crer acende na mente uma luz, e por meio desta luz descobre com clareza a verdade e a falsidade. Quando opera a graça e quando a natureza e quando o diabo, né? E quando o diabólico. Olha, o Evangelho é conhecido por todos, mas quem compreende o significado das minhas palavras? As verdades que ele contém? Quem as conserva em seu próprio coração e faz delas um tesouro para comprar o reino eterno? Ou seja, quem crê. E todos os outros não só não compreendem nada, mas servem-se delas para zombar e zombar das coisas mais santas. Portanto, pode-se dizer que tudo está escrito nos corações de quem crê, espera e ama. E para todos os outros, nada está escrito para eles. Assim é de você. Quem crê, um pouco vê as coisas com clareza e encontra a verdade. Quem não vê as coisas todas confusas. Né? Quem não crê vê as coisas todas confusas. Volume 4, trecho 172, 10 de janeiro de 1903. As palavras que mais confortam a doce mãe são: Dominus tecum, o Senhor é contigo. Esta manhã, depois de ter esperado muito, veio a rainha mãe com o menino nos braços e deu-mo dizendo-me que eu tivesse cortejado com atos contínuos de amor. Porquanto pude, o fiz, e enquanto isso fazia, Jesus me disse: Amada minha, as palavras mais agradáveis e que mais consolam minha mãe são o Dominus tecum, porque não apenas foram pronunciadas pelo arcanjo, sentiu comunicar-se nela todo o ser divino, e por isso se sentiu investida do poder divino, de modo que o seu, diante do poder divino, se perdeu, e minha mãe ficou com o poder divino em suas mãos. Volume 4, trecho 173, 11 de janeiro de 1903. Vê, Monsenhor, que luta pela religião. Havendo-me dito o confessor que rezasse segundo as intenções de Monsenhor, via encontrando-me fora de mim mesma, que não concerne a Monsenhor, mas a outras pessoas, e entre elas via uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava. E Monsenhor sob os braços de uma cruz com Cristo pregado em cima dela, que defendia
e devia ter ocasião para combater pela religião. E o bendito Jesus que dizia: Eu os confundirei. Volume 4, trecho 174, 13 de janeiro de 1903. Vê a Santíssima Trindade. Males das adulações. Encontrando em meu habitual estado, parecia-me ver a Santíssima Trindade, que reciprocamente se olhavam, e era tanta sua beleza que ficavam estáticos só de se olhar, e neste estado se transbordavam fora em amor, e por este amor ficavam como sacudidos, e permaneciam mais intensamente estáticos, assim que todo o seu bem e complacência estavam compreendidos neles mesmos, e toda a sua eterna vida e bem-aventurança e funcionamento estavam encerrados nesta única palavra, amor. E toda a bem-aventurança dos santos era formada por esta obra perfeita da Santíssima Trindade. Enquanto via isto, o Filho tomou a forma de crucifixo e, saindo do meio deles, veio a mim participando-me das penas da crucificação. E enquanto estava comigo, pôs-se de novo no meio deles e ofereceu os seus e os meus sofrimentos. E deu satisfação pelo amor que lhe deviam todas as criaturas. Quem pode dizer sua complacência e como ficavam satisfeitos com a oferta do Filho? Parecia que, assim como ao criar as criaturas, não havia saído outra coisa de seu interior que chamas contidas de amor, pois para desafogar a este amor começaram a criar tantas outras imagens deles, então ficavam satisfeitos quando recebiam o que tinham dado, isto é, amor deram, amor querem, assim que a maior ofensa feita é não amá-los. No entanto, ó Deus 3 vezes santo, quem é aquele que te ama? Depois disso desapareceram, mas quem pode dizer o que compreendia? Minha mente se perdia e a língua não sabe articular a palavra. Então, pouco depois, voltou o bendito Jesus com o rosto coberto de cuspidelas e de lodo, e disse-me: Minha filha, os louvores, as adulações, são cuspidelas e lama que sujam e mancham a alma e cegam a mente, para não deixá-la conhecer quem verdadeiramente é ela, especialmente se não partem da verdade. Porque se partem da verdade e a pessoa é digna de louvores, sabendo a verdade, me dará a glória. Mas se parte da falsidade, empurram a tal excesso a alma que se confirmam principalmente no mal. Volume 4, trecho 175, 31 de janeiro de 1903. Efeitos da coroa de espinhos de Jesus. Depois de ter esperado muito, vi o bendito Jesus em meu interior que tinha a coroa de espinhos. E eu me pus a contemplá-lo e a compadecê-lo. E ele me disse: Minha filha, que sofrer estes espinhos na minha cabeça, além de para expiar todos os pecados de pensamento, para unir a inteligência divina à humana, porque a inteligência divina estava como dispersa nas mentes humanas, e meus espinhos a chamaram do céu e a enxertaram de novo. Não só isto, mas consegui para quem devia manifestar as coisas divinas ajuda, força, lucidez para fazê-la conhecer aos demais. Volume 4, 376. 1º de fevereiro de 1903. A rainha mãe a repreende. Abre-se uma igreja protestante em Corato.
Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me todo aflito, especialmente porque meu confessor me havia dito que esta manhã se abria em Corato uma igreja protestante e que eu devia rogar ao Senhor que fizesse acontecer alguma coisa para confundi-los, à custa de qualquer sofrimento meu, e vendo que o Senhor não vinha, e portanto eu não sentia grandes sofrimentos, o único meio para obter esta espécie de graças sentia uma aflição grandiosíssima. Né? O Senhor não vinha e eu não sentia grandes sofrimentos. O único meio para obter esta espécie de graças sentia uma grande aflição. Depois de um esperar, veio o bendito Jesus e via o confessor que insistia muito e rogava para me fazer sofrer. Assim parece que me participaram as penas da cruz e depois me disse: minha filha, fiz-te sofrer, obrigado pelo poder sacerdotal. Fiz-te sofrer, obrigado pelo poder sacerdotal. E permitirei que aqueles que vão, em vez de ficarem convencidos do que os protestantes dizem, os tomem a ridículo. E além disso, como o castigo caiu sobre Corato, nos dias que te tive suspensa do estado de vítima, deve ter seu curso. E se você continuar sofrendo, disporei, de modo tal os corações, que o tempo oportuno me servirei de algumas ocasiões para fazê-los ficar totalmente confundidos e destruídos. Depois veio a rainha mãe, como se tivesse querido usar comigo um trato de justiça, me repreendeu áspera por algum pensamento e palavra, especialmente quando, me vendo com pouquíssimos sofrimentos, digo que já não é a vontade de Deus. E então, quero sair deste estado. Quem pode dizer com que rigor me repreendeu e disse-me que o Senhor permita algum, que alguns dias se suspenda, pode ser, mas que te disponhas tu, isto é, intolerável diante de Deus, vindo tu quase a ditar leis, de modo como te quer ter, senti tanta a força do rigor que estava por desmaiar, tanto que o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, me sustentou entre seus braços. Capítulo 4, 377, 9 de fevereiro de 1903. Os bens da Igreja Católica e os males dos protestantes. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor com outros sacerdotes santos, o qual dizia: tira todo pensamento de que não é vontade de Deus tua situação. Depois falou sobre estes protestantes que dizem de Corato e disse: pouco ou nada farão, porque os protestantes não têm o anzol da verdade para pescar os corações, como tem a Igreja Católica. Lhes falta o barco da verdadeira virtude para colocá-los a salvo. Então, desprovidos de velas, de remos, de âncora, que são os exemplos e ensinamentos de Jesus Cristo, e chegam a não ter nenhum pão para tirar a fome, nem água para tirar a sede e lavar-se, como são os sacramentos. E o que é mais, falta-lhes até o mar, falta-lhes até o mar da graça para poder ir pescar almas. Então, faltando tudo isso, que progressos poderão fazer? Faltando tudo isso, que progressos poderão fazer?
e disse tantas outras coisas que eu não sei repetir bem. Depois veio meu amável Jesus e me disse: minha filha, quem me ama fixa de frente ao centro divino, mas quem se resigna e faz em tudo a vontade divina, possui em si mesmo o centro da divindade. E como relâmpago desapareceu. Pouco depois voltou e eu lhe estava agradecendo pela criação e redenção e por tantos outros benefícios. E ele acrescentou: na criação formei o mundo material e na redenção formei o mundo espiritual. Volume 4, 378. 22 de fevereiro de 1903. O pecado é veneno e a dor é o antídoto. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo vi meu adorável Jesus e me disse: minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem, e foi ofendido Deus, para receber uma plena satisfação, se necessitava de um homem e um Deus que me satisfez. E os 30 anos de minha vida mortal deram satisfação pelas 3 idades do mundo, pelos 3 diferentes estados de lei, a natureza, a escrita e a da graça, e pelas 3 diversas idades de cada homem, adolescente, juventude e velhice, e eu por todos dei satisfação, mereci e impetrei, e minha humanidade serve de escada para subir ao céu. Se o homem não sobe esta escada com o exercício das próprias virtudes, em vão tenta subir e tornará inútil para si mesmo o meu agir. Então eu, ouvindo o nome do pecado, disse: Senhor, fala-me um pouco do porquê te agrada tanto quando uma alma se magoa de ter te ofendido. E ele: o pecado é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que chega a fazer desaparecer nela minha imagem. E a dor destrói este veneno e lhe restitui minha imagem. A verdadeira dor é um antídoto, e à medida que a dor destrói o veneno, faz um vazio na alma. E este vazio o enche minha graça. E esta é a causa de meu agrado, porque vejo ressuscitado, por meio da dor, a obra da minha redenção. Volume 4, trecho 174, 179, 23 de fevereiro de 1903. Não querem pôr cabeça a Nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio deles estava o Nosso Senhor crucificado, mas sem a cabeça. Quem pode dizer a pena o horror que dava ver seu santíssimo corpo naquele estado? E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por sua cabeça. E como a igreja o representa sobre esta terra, por isso buscam destruir aquele que faz suas vezes. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: o que diz você da igreja? E eu, sentindo uma luz na mente, disse:
A igreja será sempre igreja, no máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Eles, ao ouvir isto, disseram: É falso, vamos chamar nosso Deus e ver o que ele diz. Então saiu um homem que suspirava a todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: A igreja será destruída. Não existirão funções públicas, ao mais alguma escondida. E a Virgem não será mais reconhecida. Quando eu ouvi isto, eu disse: E quem és tu que te atreves a dizer isto? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreves-te a tanto que fazes crer que és rei? Enganando as nações, ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Enquanto eu estava nisso, Enquanto eu estava dizendo isso, a altura tornou-se baixo. Baixo tomou a forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou, e eu encontrei-me em mim mesmo. Volume 4, trecho 180, 5 de março de 1903. Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento, que tem prontas para cada um. Encontrando-me no meu habitual estado, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes, de espinhos nos braços, todo cansado e afanado. E eu, vendo-o naquele estado, disse: Senhor, com que finalidade te esforçar tanto com este maço nos braços? E ele: Minha filha, estas são as cruzes do desapontamento, que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. Agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações, e o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava daquele maço a cruz da perseguição e a dava. E aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas, e que só Deus merece ser amado. Se algum outro se apegava às riquezas, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumadas as riquezas, se dissipar as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que verdadeiras riquezas são as eternas. E, portanto, a tudo que é eterno apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus com toda a doçura tomava a cruz das calúnias e das confusões, e lhe dava, e aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada, seu ser e todo o seu interior. O ordenava em ordem só a Deus e não mais a si mesmo. E assim por todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse: Você viu a causa pela qual tenho este maço de cruz nos braços? O amor às criaturas obriga-me a tê-lo, estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas, de modo que, se a criatura se render, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz, mas se não se render, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte, e será julgado com um estrito rigor por Deus,
muito mais por ter escapado do juízo da cruz, que é o juízo todo de amor. Depois disso, desapareceu. E eu compreendia também que é verdade que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz, porque se estivesse ordenado em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor as guardaria e daria a paz. Volume 4, trecho 181, 6 de março de 1903. Jesus leva a ver o mundo e diz: Esse homo, eis o homem. Depois de ter esperado muito, o bendito Jesus fazia-se ver dentro de mim, dizendo-me: Queres que vaiamos ver se as criaturas me querem? E eu certamente te amarão, sendo tu o ser mais amável. Quem terá a audácia de não te amar? E ele: Vamos e depois verá o que farão. Vamos embora. E fomos embora, e quando chegamos a um ponto onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim e disse aquelas palavras que disse Pilatos quando mostrou ao povo: Esse homo. E compreendia que aquelas palavras significavam se queriam que o Senhor reinasse como seu rei e se tivesse o domínio em seus corações, nas mentes e obras. E aqueles responderam: Tira-o, não o queremos, mas ao contrário, leva-o, a fim de que seja destruída toda a sua memória. Oh, quantas vezes essas cenas se repetem. Então o Senhor disse a todos: Esse homo. Ao dizer isto, aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia: Não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro prazer, outro a honra, quem as dignidades e outros tantas outras coisas mais. Com horror eu escutava estas vozes e o Senhor me disse: Você entendeu como ninguém me quer? Mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos, religiosas, consagrados, e Jesus, com voz sonora, repetiu: Esse é homo. E aqueles diziam: Queremos, mas queremos também nossa conveniência. Outros: Nós o amamos, mas junto com o interesse. Outros responderam: Nós o amamos, mas unido à estima, à honra, o que faz um religioso sem estima? Eles diziam: Nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? Nossa. E alguns chegavam a querer, pelo menos, a satisfação no sacramento da confissão. Mas só quase ninguém o queria. Não faltando também que alguém não se ocupasse, de fato, de Jesus. Então todo aflito me disse: Minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer, ou no máximo me querem unido com alguma coisa que lhes agrada? Eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho. Enquanto dizia isto, encontrei-me em mim mesma. Volume 4, trecho 182, 9 de março de 1903. Jesus fala da humildade e da correspondência. Continuando meu estado habitual, ouvia que, no mínimo, no meu íntimo, o bendito Jesus rezava dizendo: Pai Santo, glorifica teu nome, confunde e esconde-te dos soberbos e manifesta-te aos humildes, porque só o humilde te reconhece pelo seu Criador e se reconhece como tua criatura. Dito isto, não se deixou ouvir mais. Embora eu compreendesse a força da humildade diante de Deus, parecia-me que
não tem nenhuma dúvida, e confiar-lhe os mais preciosos tesouros. Mas sim, tudo está aberto para os humildes, nada está fechado à chave. Tudo o contrário para os soberbos, mas parece que eles põem um laço nos pés para os confundir a cada passo. Pouco depois fez-se ver outra vez e me disse: Minha filha, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor interno contínuo, porque se pode dar que, mediante algum calor externo, se possa aquecer, mas não vindo da verdadeira vida, logo volta a esfriar-se. Assim a alma pode se conhecer se está viva, a graça se sua vida interna está viva no obrar. Em amar-me, se sente a força de minha mesma vida na sua. Se em troca é por qualquer causa aparente que se aquece, faz algum bem e depois se esfria, regressa aos vícios, comete as habituais fraquezas. Há uma grande certeza de que está morta a graça. O bem está nos últimos extremos da vida. Assim se pode saber se verdadeiramente sou eu quem vou à alma, se sente minha graça em seu interior e todo o seu bem se funda em seu interior. Se em troca tudo é externo e nada adverte em seu interior de bem, pode ser obrar do demônio. Enquanto isso dizia, desapareceu, mas pouco depois voltou e acrescentou: Minha filha, que terrível pode ser para as almas que foram muito fecundadas pela minha graça e não retribuíram. A nação hebraica, a mais predileta, a mais fecundada, não obstante a mais estéril, e toda a minha pessoa não produziu aquele fruto que Paulo produziu nas outras nações menos fecundas, mas mais correspondentes, porque a não correspondência à graça cega a alma e a faz errar e a dispõe à obstinação, mesmo diante de qualquer milagre. Volume 4, trecho 183, 12 de março de 1903. Lamentos. Jesus fala da sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me em meu estado habitual, via-me sozinha e abandonada. Então, depois de ter esperado muito, se fez ver em meu interior, e eu lhe disse: Doce vida minha, como me deixaste sozinha? Quando tu me puseste neste estado, tudo foi união, e tudo que combinamos juntos, e com doce força me atraístes toda a ti. Oh, como se mudou a cena! Não só me abandonaste, não só não me fazes nenhuma força para ter-me naquele estado, senão que estou obrigada a fazer-te uma contínua força para não sair deste estado. E este forçar-te é para mim um contínuo morrer. E ele me disse: Minha filha, o mesmo aconteceu quando no consistório da Sacrossanta Trindade decretou o mistério da encarnação para salvar o gênero humano. E eu, unindo com sua vontade, aceitei e me ofereci vítima pelo homem. Tudo foi união entre as três divinas pessoas e tudo foi planejado juntos. Mas quando me pus a obra chegou, Mas quando me pus à obra, chegou um momento, especialmente quando me encontrei no ambiente das penas, dos opróbrios, carregado de todas as maldades das criaturas, que fiquei só e abandonado por todos, até por meu amado Pai. E não só isso, senão que, assim, carregado de todas as penas como estava, devia forçar o Onipotente a aceitar e que me fizesse continuar meu sacrifício pela salvação de todo o gênero humano, presente, passado e futuro.
E isso eu consegui. O sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo. Embora esforço todo de amor, e você quer saber onde e como? No sacramento da Eucaristia. Nele o sacrifício é contínuo, perpétuo, e a força que faço ao Pai para que use misericórdia com as criaturas e com as almas para obter o seu amor. E, encontro-me contínuo, contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor. Então não estás contente por eu te fazer participar nos períodos da minha própria vida? Volume 4, trecho 184, 18 de março de 1903. Jesus diz que quem faz o seu querer escolhe o melhor. Esta manhã, tendo me perguntado, o confessor se sentia o desejo de sofrer. Eu lhe respondi, sim, mas me sentia mais tranquila, gozava, gozava mais paz e contente quando não queria outra coisa, senão o que quer Deus. Por isso queria ter-me. Depois, havendo vindo o bendito Jesus, me disse, minha filha, tu escolhestes o melhor, porque quem está sempre em minha vontade, me ata em modo de fazer sair de mim uma contínua virtude para tê-la em contínua atitude para comigo. Tanto que ela forma o meu alimento e eu o dela, né? Ela forma o meu alimento e eu o dela. Ao contrário, ainda que a alma fizesse coisas grandes, santas e boas, como não é virtude que tenha saído de mim, não poderá ser para mim alimento saboroso, porque não as reconheço como obras de minha vontade. Deu graças a Deus. Encerrando aqui o volume 4, do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luiz Carreta. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.